Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre: você é bom em dar desculpas? E espero que esse podcast lhe encontre muito bem. E aí, será que esse tema te chamou a atenção? É bom pra gente refletir sempre. Será que estamos sendo muito bons em dar desculpas para não fazer nada? É muito interessante porque eu encontro muitas pessoas e a gente conversa bastante sobre isso, né? É claro que todo mundo está passando, eu não diria por um desafio não, por vários desafios. Eu acho que desde a pandemia tudo isso se intensificou de uma forma na nossa vida e a gente tem mais consciência do que está acontecendo, né? A gente percebe mais. É como se, na minha visão, a pandemia tivesse aberto um portal onde ou tivesse tirado o nosso véu da ilusão, sabe? Em que a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. É como se a gente estivesse vindo de uma vida automatizada, de uma vida onde a gente não parava para perceber as pequenas questões e de repente a vida falou assim: para tudo, para o mundo, para o planeta Terra agora, porque vocês precisam olhar o que está acontecendo. Saiam desse automático. E aí, a gente muitas vezes consegue entender o que está acontecendo com a gente, o que os desafios da vida nos propõem, só que a gente para. E quando a gente para, o que a gente faz? A gente começa a inventar as nossas desculpas para não fazer. Eu gravei essa semana uma live no Insta. Quem puder me seguir aí, o eu.Fernanda Gonçalves, e que eu falava em que é simples, gente. É simples fazer. Só que a gente começa, sabe, fazendo o quê? A gente começa a dar as desculpas para dificultar, para dizer que não é fácil. Você tem que fazer alguma coisa para sair da sua zona de conforto, e aí você começa a ver todos os problemas. Você traz todos os problemas. Se você precisa... se você entende, né? Espera aí, eu preciso emagrecer porque eu quero ficar mais saudável, tá? Não só pela questão estética, mas é que eu quero ser uma pessoa muito mais saudável. Então eu acredito que tendo uma alimentação melhor e também treinando, malhando, fazendo uma atividade física, eu vou conseguir chegar nessa vida mais saudável. Aí você começa a pensar assim: peraí, bom, eu não tenho horário para treinar, eu trabalho 12 horas por dia, como é que eu vou treinar? Me alimentar bem? Como assim me alimentar bem? Isso é impossível. Eu como tudo processado, tudo que for mais fácil de consumir, que eu não precise ter trabalho nenhum de fazer, para mim é o que dá para fazer e tá muito bom. E assim eu vou sobrevivendo. E é exatamente isso que eu ouço: vou sobrevivendo. E a minha pergunta para você é: até quando você vai ficar sobrevivendo? Comece a viver. Pare de sobreviver e comece a viver. Só que para isso você precisa parar de dar desculpas. Você tem que deixar de ser bom nisso. Você tem que deixar de ser bom em dar desculpas. Porque quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. De novo, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Tenha coragem de sair dessa zona de conforto que você se meteu aí, que deve estar bom, deve estar quentinho, deve estar bem agradável, mas não cresce nada aí. Você não vai evoluir ficando nessa zona de conforto. Então, quando a gente começa a entender assim: peraí, tá, eu trabalho muito, mas será que eu não posso começar caminhando 10 minutos no meu almoço? Já é alguma forma. Será que eu não posso começar a preparar os alimentos para eu poder levar ou comprar de alguém que faça os alimentos mais saudáveis para mim?
Você começa a enxergar outras coisas. Você começa a ver outras possibilidades que antes você não enxergava, porque o seu objetivo estava em ser bom em dar desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar um nutricionista, uma consulta com um nutricionista, eu não tenho como pagar uma academia, eu não tenho como pagar um personal trainer, eu já tentei isso, eu já fiz aquilo, e você começa a numerar, né, tudo aquilo que você já tentou na sua vida e que não deu certo. Você continua sendo bom em dar desculpas. Isso comigo não funciona, isso comigo não funcionou, isso comigo não sei o que é isso, e aí você fica só nisso. Parece um rádio travado nas mesmas questões. Então, uma coisa importante aqui pra gente pontuar. Primeiro, você não é a mesma pessoa do passado. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. Quando você começa a ter essa consciência, peraí, já não sou mais aquela mesma pessoa. Ok. Então, de repente, você pode testar a mesma coisa ou não, ou buscar testar novos sistemas, novas formas, para você buscar o que você quer. Mas entender que você tem esse poder dessa escolha. Será que você quer abrir mão dessa vida que não é saudável mesmo de verdade? Será que isso é uma verdade dentro de você? Ou você quer fazer isso porque você acredita que se você for magrinho, magrinha, bonitinha, aceita no mundo, você vai ser mais amada? A gente precisa entender aí o que de fato, né, o que você realmente quer. Eu sempre falo sobre isso. Pare de ficar ouvindo o externo. Se concentre em você, no que é bom pra você, no que faz sentido pra sua vida hoje. Porque quando você se concentra no externo, você tá, na verdade, achando que tá realizando os sonhos dos outros que não estão nem aí pra você. Essa aqui é a grande verdade. Porque quem gosta de você, quem te ama mesmo, quer te ver feliz, do jeito que você é. Quem te ama quer ver você feliz do jeito que você é, do jeito que você se sente bem. E muitas vezes a gente acha que o nosso jeito, como a gente é, não está agradando as outras pessoas. E por isso eu quero ficar do jeito que elas acham, do jeito que eu acho que elas acham, que eu vou ser aceita, que eu vou ser amada. Então, vamos começar a pensar aqui, né, no que tá tendo conexão com você. E pare de ser bom e dar desculpas e comece a agir. Sabe, um passinho de cada vez. Segunda coisa importante, ame o processo. Para de ficar só focado no resultado. Vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o mesmo gancho do exemplo que eu estava dando. Eu quero, nesses 30 dias, perder 10 quilos. Você está anos só ganhando quilos. E aí você resolve, de uma hora para outra, tirou assim da sua cartola mágica, eu vou perder 10 quilos. Aí eu te pergunto, será que não é melhor pensar nisso num prazo um pouquinho maior? Será que não é interessante, primeiro, buscar profissionais que vão te ajudar nessa caminhada de uma forma saudável, de uma forma equilibrada e disciplinada e constante? Outra coisa importante, pare de achar que você pode fazer tudo sozinho. Em 2018 caiu uma ficha, um bueiro na minha cabeça, que quando eu entendi que eu não posso fazer tudo sozinha na minha vida. Eu tava tentando voltar a fazer alguma atividade física, sei lá quantas vezes eu tentei sozinho e não consegui. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou pagar pra alguém me fazer sofrer. Você paga pra alguém te fazer sofrer, mas vale a pena. Esse é o sofrimento que vale a pena, sabe? Quando você coloca o seu corpo pra funcionar, né? O seu corpo pra trabalhar, pra te trazer mais saúde. Então essa é uma dor que vale a pena, tá? Essa é uma dor que vale a pena a gente compartilhar, a gente pagar pra ter. Então paga um profissional e vai fazer, sabe? E pede alguém pra te acompanhar e vai lá e começa. E aprende, tenha constância. E muitas vezes o que acontece é a gente falar assim, não vou, depois eu faço, se não chover eu vou. E isso, você começa a dar um monte de desculpinha. De novo,
Aí você começa a voltar a esse padrão de novo de dar desculpa e não sai do lugar. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Você tem a meta lá, o seu sonho, o seu desejo. Poxa, se eu perder 10 quilos, eu acho que eu fico bem de saúde. Eu começo a me sentir mais disposta, né? Eu perco essas gordurinhas chatas. Fico num peso que eu acho que é legal pro meu corpo. Ótimo. Ok, vai lá. Procura as pessoas que vão te ajudar nesse processo. E começa. E acredita. Acredita em você. Se você não acreditar em você, não adianta as outras pessoas acreditarem em você. Isso é uma outra coisa que eu venho falando bastante com as pessoas nas minhas aulas, nos meus cursos. Gente, não adianta eu dizer que você é uma pessoa que pode fazer, que você é capaz. Se dentro de você isso não é uma verdade. Você acredita que você é uma impostora. Você acredita que nada do que você faz tem sentido. Então, assim, precisa vir lá do fundo da sua alma que você acredite que você tem potencial. Que você não tá nesse mundo à toa, não. Você não tá sendo um peso morto nesse mundo. Que você tem uma função aqui, que você tem um propósito aqui, que você tem algo pra entregar aqui, que você faz diferença, sim. Só que você precisa acreditar nisso. Não adianta todas as outras pessoas que te amam acreditar se você não acredita. Então começa por você. É sempre de dentro pra fora. Como diz Buda, a saída é pra dentro. A saída é pra dentro. E quantas vezes nós estamos olhando pra fora? E aí a gente cai numa crise existencial porque a gente tá sempre olhando pra fora. Gente, então, eu acho que até esse movimento aqui, até esses minutos do podcast, você já conseguiu entender se você é bom ou não de dar desculpas. Como é que tá isso, né? Seja verdadeiro consigo mesmo. Então, não, de vez em quando eu sou bom. Às vezes você pode ser bom em uma determinada área, em dar desculpas, isso pode acontecer, entendeu? Tem gente que é assim, pô, essa pessoa é uma máquina de trabalho, mas pede pra ela fazer uma atividade física que ela foge. Então, assim, pode ser que você seja bom de dar desculpas em uma determinada área, e por isso essa área da sua vida, ela não evolui, ela não sai do lugar. E às vezes se ela saísse, né, se ela andasse 1%, você já seria uma pessoa com certeza muito melhor. Muito melhor. Então pensa sobre isso. Às vezes não está relacionado com tudo na sua vida, mas está relacionado em uma determinada área. Então qual é essa área aí que você tem que deixar de ser bom de dar desculpas e fazer a coisa acontecer na sua vida? E começar para ação. A ação é movimento, né? É dar o primeiro passo. É acreditar que é possível. É começar. E a partir daí continuar com constância. Se você não assistiu o podcast anterior, eu tô falando lá sobre a importância da constância, que a constância é uma espécie de uma mola. Então depois vai lá, se você não ouviu o anterior, volta lá para ouvir. Então pensa no que realmente você tem feito da sua vida e que você está sendo muito bom em dar desculpas. Para tudo você dá desculpa, para não fazer. Até quando você vai se comportar assim? Como uma criança que vive dando desculpas. Já viu quando a criança não quer fazer? O que ela faz? Ela elenca pra você, sei lá, 15 itens por que ela não deve fazer aquilo. Ou por que aquilo não é bom pra ela. Ela, né, te traz um monte de coisas. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que conseguiu pensar tão rápido nisso tudo? Pra tentar me convencer, né, filho, que você não vai fazer isso, mas você vai fazer. Então, assim, com que idade, né, você está se comportando com relação a essa área da sua vida? Como uma criança que é boa em dar desculpas ou um adulto que sabe que precisa fazer? E que às vezes esse fazer, né, inicialmente nem é tão gostosinho, não é mesmo? Mas é o começo. Por isso que eu falei, ame o processo. Esquece o resultado e ame o processo. Aproveite cada passo desse processo. Se acolha. Entenda por que esse movimento está acontecendo na sua vida. Sabe, não queira bater de frente. Tem muita gente que está o tempo todo perguntando, por que comigo, ó Senhor? Por que comigo? Logo comigo? Por quê? E fica se prendendo nesse porquê. Vai lá e continua. Vai lá e faz. Para de ficar se perguntando por que você. E a pergunta é, como que eu vou sair disso?
Outra pergunta, quem pode me ajudar nesse processo? Pode me chamar lá no direct, se eu puder ajudar, eu ajudo. Fernanda Gonçalves. Então assim, para de ficar se perguntando por que você. Porque enquanto você está se perguntando por que você está se comportando como uma vítima. Você está se comportando como uma criança. E não como um adulto. Pensa sobre isso, reflita. Se quiser, fica à vontade para me chamar no Instagram, para me marcar no Instagram, para falar que ouviu o podcast. Adoro compartilhar isso com vocês lá. Escreve lá qual frase que trouxe mais sentido para sua vida, porque é importante eu poder entender se a mensagem está chegando até vocês e se essa mensagem está fazendo de fato sentido para a vida de vocês, tá bom? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é bom em dar desculpas? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, o nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.